O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando. Mais uma vez, já aproveito a oportunidade para te convidar a assistir o programa de hoje, onde nós vamos conversar sobre a importância do aparelho digestivo. Eu estou recebendo meu querido amigo imaginologista, Dr. Mário Caporal. Seja muito bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Olha, eu que agradeço, sabe, Gabi? Estamos aqui, outra vez, no programa Estação Saúde, para falar de um assunto tão importante para a nossa saúde. É a gente conhecer um pouco a anatomia, a fisiologia e, no decorrer, algumas doenças que podem ocorrer ao longo do nosso aparelho digestivo. O aparelho digestivo começa pela boca. Essa é a primeira porta de entrada dos alimentos que nós ingerimos. E nós sabemos que a boca tem um fator anatômico e fisiológico fundamental na digestão, porque é na boca que nós temos estruturas muito importantes, desde a formação dos dentes, as glândulas salivares, a mucosa bucal, o palato, a língua, que é o principal órgão da boca, a língua, e cada um na sua função anatômica e fisiológica. Sabemos que na boca nós temos a produção de salivas. Nós temos algumas glândulas importantes que produzem saliva, tanto dentro da boca como adjacente à boca, com as glândulas submandibulares que ficam aqui embaixo, a glândula parótida aqui na lateral da face e as glândulas sublinguais. E por toda a mucosa também tem glândulas pequenas produzindo esse líquido tão importante que é a saliva, que contém propriedades importantes para começar a fazer a digestão dos alimentos que nós ingerimos. São enzimas importantes como a pitialina, né, que vai quebrando as substâncias do carboidrato que nós ingerimos, do amido que nós ingerimos, das proteínas que nós ingerimos, vai formando então, através da mastigação, esse bolo alimentar tão importante. A boca é um órgão fundamental porque ela tem o primeiro contato com o mundo externo, assim como o nariz, que é o sistema orofaríngeo, que serve importante para a fonação, para a respiração, para a mastigação, para o paladar e o olfato. São fatores importantes na boa digestão. Tanto o paladar, que está na base da língua, através das papilas gustativas, como o olfato, que está aqui atrás do nariz. Muito importante, porque quando você vai se alimentar, você, pelo cheiro e pelo paladar, ali começa a boa digestão. Ali começa a boa digestão. Se você já não tolera aquele produto, não tolera aquela alimentação só pelo paladar e pelo gosto, muitas vezes o organismo rejeita, entendeu? Rejeita e a digestão não é agradável. A boca, a língua, qual é a função da língua? Além dessas papilas gustativas, a língua tem o poder de ajudar na fonação e também na deglutição, onde nós vamos ingerir os nossos alimentos. A boca pode ser sede de algumas enfermidades. E é muito importante que a gente saiba. Pode ter tumor, pode ter processo virótico, né, bacteriano, incomoda, muitas vezes tem monilha, né, que acomete muitas crianças, o adulto também. As lesões aftosas, pequenas aftas, que dói muito na boca.
que tem relação muitas vezes com a nossa digestão, com a nossa indisposição digestiva. E a boca, então, essa primeira parte, é muito importante a gente entender que o alimento tem que ser bem mastigado. Uma alimentação com calma e tranquila. Evitar estar falando muito durante a mastigação. Então, a boa mastigação começa a boa digestão, sabe, Gabi? Isso é importantíssimo. Então, a boca é a primeira parte. A seguir da boca, nós temos a faringe, que é a parte que vem na sequência da boca, é a faringe, que é a transição entre a boca e o esôfago e o aparelho respiratório. Ali nós temos funções anatômicas importantes. A beleza do nosso organismo é isso aqui. Vocês podem entender que tudo é importante no nosso corpo, tudo. Glândulas minúsculas têm um fator fundamental na nossa saúde. E aqui nessa encruzilhada entre a função respiratória e a deglutição, que é a mastigação dos alimentos, existe a faringe. Ali nós temos a passagem que vai para o esôfago, pela válvula esofagiana superior, e o ar que vai para a traqueia, para os pulmões, através da epiglote, para entrar na laringe. A epiglote é uma válvula que fecha, não permitindo que o alimento entre nos pulmões. Olha o mecanismo como é importante. Por isso, muitas vezes pode ocorrer alguns contratempos nas pessoas que estão muitas vezes conversando muito durante a alimentação, de aspirar, criança gritando, chorando, rindo e alimentando. Muitas vezes, num momento daquele que vai inspirar, levar o ar para dentro do pulmão, pode ser muito rápido e a epiglote não fecha a tempo e penetra, muitas vezes, feijão, arroz para dentro do pulmão. Quantas matérias, né, doutora, a gente vê de pessoas em restaurante, em shopping, se afogando. Se tem alguém que sabe fazer a manobra, ok, mas se não tem... Muitas vezes pode dar uma obstrução. Sim. E ser fatal para adulto e para criança. Tanto para adulto como para criança. A gente sabe disso. A gente já viu muitos casos desses. Então, o faringe é esse mecanismo de transição. Depois vem o esôfago, que é um outro órgão muito importante, um órgão tubular que mede mais ou menos 25 centímetros, que vai desde a faringe até o estômago. Aí nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o aparelho digestivo e a sua importância. Eu estou recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal. O doutor já comentou sobre a boca, né? Paramos na faringe, foi isso? Isso. Então tá. Aí nós estamos falando agora, vamos falar sobre o esôfago. Afinal, o que é o esôfago? O esôfago é uma estrutura tubular que vai desde a boca da garganta aqui até o estômago. Ele tem um terço superior, médio e inferior. Ele é constituído de uma musculatura que se contrai, impulsionando os alimentos para dentro do estômago, são os movimentos peristálticos. O estômago, lá a nível, o esôfago ultrapassa o diafragma, que é uma separação, uma estrutura que separa do tórax do abdômen, é uma parede. E o esôfago atravessa uma parte do diafragma, se unindo com o estômago, a nível do cárdia, que é uma válvula que abre e fecha quando nós ingerimos o alimento e fecha quando já está dentro do estômago para não refluir,
não dá o refluxo. Então, o esôfago é um órgão importante porque, não raramente, ele pode sofrer algumas lesões ao longo da nossa vida. Corpo estranho, criança que engole moeda, osso, espinha de peixe, osso de galinha, carne. Pode ter estreitamento do esôfago. A pessoa que acidentalmente ingere, por exemplo, soda cáustica ou quiboa, pode queimar o esôfago, a parede do esôfago, e dar um estreitamento. Podemos ter casos também de varizes esofagiana no transcurso da cirrose hepática, por hipertensão portal, pode dar varizes, e essas varizes, determinando tempo, pode sofrer uma ruptura em decorrência da hipertensão e da sangramento. A pessoa pode ter vômito, sangue vivo, ou eliminar pelas fezes sangue escuro. E podemos ter também a esofagite, que é uma inflamação do esôfago em decorrência, muitas vezes, do refluxo gastroesofágico. Esse refluxo, devido à acidez, pode ocorrer uma irritação na mucosa do esôfago e pode dar uma lesão pré-maligna, conhecida como esôfago de Barrett, pelas lesões consequentes que sofre em decorrência do refluxo, que flui o conteúdo gástrico, o suco gástrico, para dentro do esôfago. Então, o esôfago pode ser sede, então, de inflamação e também de tumor e dessas outras patologias que acabei de falar para vocês. Na sequência, nós temos o estômago. Este, sim, um órgão muito importante também, porque é uma bolsa muscular, revestida por uma mucosa muito importante em lugar, que produz substâncias, produz o ácido clorídrico, a pepsina, formando o suco gástrico, que é extremamente ácido. Aí vocês poderiam me perguntar, mas essa acidez tão forte não pode corroer a mucosa do estômago? Não, a mucosa do estômago já é preparada para suportar essa acidez. Ela produz um muco de proteção em volta da mucosa e ali ela é preservada. Então, o estômago tem uma parte superior, a grande curvatura, outra parte inferior, a pequena curvatura, tem o antro gástrico e a parte terminal, que é o piloro, que vai se comunicar com o duodeno. Então, o estômago, para vocês entenderem, produz então suco gástrico. E quando nós ingerimos o alimento, esse suco gástrico vai fazer a digestão, vai quebrar as moléculas de proteínas, molécula de gordura, tudo que nós ingerimos, e forma um bolo chamado como quimo. Esse quimo é uma pasta, forma uma pasta esbranquiçada, amarelada, pela digestão dos alimentos que está no estômago. Essa digestão ocorre no estômago em média de 2 a 4 horas. Quando o estômago sente, fisiologicamente, que já está pronto, ele começa a levar um impulso para o piloro, que é a válvula, para que ela possa abrir e jogar esse conteúdo do estômago para dentro da primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, esse quimo vai para dentro do duodeno. E ali no duodeno, ele começa a sofrer outra transformação. E isso é muito importante. Voltando ao estômago, nós sabemos que o estômago pode ser sede de doenças também, de gastrite, inflamação do estômago. Nós sabemos que existe uma bactéria, que é grande parte responsável por esse distúrbio a nível do estômago, de úlcera, gastrite, que é H. pylori, essa bactéria.
mas outras bactérias também podem influenciar. Então é muito importante para vocês que estão me escutando neste momento, saber que a nossa alimentação tem que ter ritmo e regra. Nós não podemos, além de falar demais durante a refeição, mastigar bem os alimentos com calma, os problemas existentes nós temos que deixar de lado, porque a alimentação é um momento sagrado, importante. O excesso de líquido durante a refeição não é aconselhável, o excesso de água, refrigerante, atrapalha muito a digestão, a formação do quimo, do bolo da digestão. Muitas pessoas têm uma plenitude pós-prandial, se sente cheio, a digestão não é boa, porque ela ingere muito líquido em uma alimentação, né, muito gordurosa demais, muitas substâncias condimentadas, excessos de produto químico. Olha, não é nada agradável para o estômago. O nosso estômago tem que ter condições adequadas para a boa digestão. O excesso de bebida alcoólica durante a alimentação, tudo isso não é bom. Mastigar chicletes constantemente, em excesso, repetitivamente, está enchendo mais de líquido durante o estômago e prejudicando o suco gástrico, a acidez do suco gástrico, porque a acidez do suco gástrico é muito importante para a digestão. Muito bem, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o sistema digestivo, a sua importância. Eu estou recebendo o querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Doutor, essa dos chicletes para mim foi nova, hein? Essa eu não sabia dos chicletes. O doutor, no segundo bloco, encerrou falando sobre os chicletes, né? Ah, sim. Não sabia. Não, o chiclete tem que... Em excesso. É uma coisa que nós temos que evitar demais, porque ele vai alcalinizar muito o conteúdo gástrico e isso também atrapalha na digestão. Não digo usar uma vez ou outra, sim, mas tem gente que é viciada em chiclete e isso fica o dia todo, 24 horas produzindo saliva. Sim. As glândulas trabalhando, então temos que ter cuidado. Eu gostaria de falar, continuar falando, porque eu acho o estômago muito importante, porque o estômago muitas vezes tem doença silenciosa. E nós temos que ter muito cuidado nos sintomas, nas manifestações que podem ocorrer, né? E nós sabemos hoje que o hábito alimentar das pessoas, dos jovens, muitas vezes crianças, adultos, são errados. Nós temos que evitar o máximo das substâncias que têm aditivo químicos, o máximo dos refrigerantes, produtos que têm muito conservante, suco em pó, né? Tudo isso não é aconselhável. Excesso de salsicha, mortadela, todos esses produtos que têm muito nitrito e nitrato, que dão essa cor avermelhada, nós temos que evitar. Porque nós sabemos que hoje que a incidência de gastrite e de câncer gástrico está relativamente ligado ao tipo de alimentação. Nós temos que ter cuidado com isso. A alimentação é algo sagrado para a nossa saúde. O alimento deve ser o nosso remédio. O nosso remédio deve ser o nosso alimento. Eu alerto para isso. Cuidado. Tem pessoas que tomam Coca-Cola de manhã, cedo, Nossa, no café da manhã. Eu fico de cara. É impossível a proteção gástrica resistir tudo isso. Não tem como resistir. Então vem a gastrite, vem úlcera, vem complicações sérias para a saúde da pessoa.
Além disso, de prejudicar a nossa flora bacteriana intestinal. A nossa flora bacteriana intestinal muitas vezes são destruídas e muitas vezes prevalecem bactérias patogênicas que atrapalham a nossa digestão e o bolo fecal, dando diarreia ou constipação intestinal. Então, tudo isso é importante. Quando o alimento passa do estômago para o duodeno, ali eles já sofrem outras transformações. Ali, na primeira porção do duodeno, existe a papila, onde desemboca a glândula, os canaizinhos do fígado e do pâncreas, que é onde sai a terminação do colédoco e do canal pancreático, onde são liberadas a bile com bicarbonato para ajudar na digestão e na emulsificação das gorduras, na quebra dos carboidratos, das proteínas, para que possa ser absorvida. E além disso, o pâncreas exócrino libera suco pancreático, como a amilase, a quimiotripsina, a lipase, que são substâncias que vão ajudar a digerir os carboidratos, as proteínas, a gorduras. Isso é muito importante, por isso, a nível do duodeno, ocorre esse outro mecanismo, onde vai se misturar com o quimo, vindo do estômago, ajudando na absorção das substâncias que nós ingerimos. O duodeno, então, essa primeira parte do intestino delgado. Na seguinte vem o jejum e depois o seco. É o intestino, depois vem o intestino grosso. O intestino delgado tem mais ou menos 7 metros de comprimento, entre o estômago até a parte final do íleo. Depois do íleo, vem o intestino grosso, vem o seco, colo ascendente, descendente, transverso, sigmoide, reto e o ângulo. Ali é o intestino grosso. O intestino delgado tem 7 metros, 8 metros mais ou menos. O intestino grosso, 1,5 metro. Então, nós temos ali 10 metros, 11 metros de intestino delgado e grosso. Então, a nível do intestino delgado, é absorvido aquilo que nós ingerimos no quimo. Dali começa já a formar a absorção da água, também em parte, e a formar o bolo fecal. Esse bolo fecal vai para o intestino grosso para posteriormente ser descartado. Então é muito importante que para a nossa boa digestão nós tenhamos saúde no nosso aparelho digestivo, desde a boca até o intestino grosso lá no reto. Tudo isso depende do nosso hábito alimentar, do nosso estado emocional, do nosso estresse, da boa alimentação. Vou repetir isso aí, é fundamental. Ingerir água adequada durante o dia também é importante na formação do bolo fecal, além das fibras vegetais, tudo isso é muito importante, sabe? Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar na Ecoclínica, que a gente faz sempre o ultrassom do abdômen total, onde nós costumamos analisar com critério, porque a gente tem que ter critério, o fígado para saber se tem gordura ou se não tem, a vesícula para saber se tem cálculo ou não. A gente consegue analisar o baço, o pâncreas, o intestino. Eu costumo dar uma olhada no intestino, que o ultrassom muitas vezes nós podemos ver alguns sinais importantes pela ultrassonografia de algum comprometimento do intestino. Essa é a nossa luta. Vocês continuem aí cuidando do seu aparelho digestivo. A boa digestão, a boa alimentação é a boa saúde. Doutor, mais uma aula, né? Muito obrigada mais uma vez. E para quem quer encontrar o doutor,
30 segundinhos aí para dizer aonde encontra o doutor. Isso, nós estamos sempre ali na Ecoclínica em Tubarão, Jaguaruna, Braço do Norte, Capivari, atendendo todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, tá bom? Certo, querido. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até semana que vem.